Muito bem, meus queridos alunos, alunas, estamos começando uma segunda parte da nossa videoaula, em que nós trabalhamos a figura de René Descartes, como o fundador da filosofia moderna e entendendo até essa figura de Descartes como um fundador até da modernidade, porque a partir dos seus escritos, da valorização que ele vai dar sobretudo à ciência moderna, surge uma nova compreensão de homem também. E René Descartes, como afirmava muito bem a figura de Leibniz, René Descartes ele é a figura que se coloca como aquele que vai, de fato, ser um vestíbulo da verdadeira filosofia ou uma descoberta da verdade mais profunda das coisas. Leibniz coloca nesse dizer, ao lado de Descartes, a figura de Galileu, como aqueles que vão, de fato, dar origem a uma nova compreensão de homem, a uma nova compreensão da realidade. Bom, René Descartes, cartésio, ele nasceu em La Haye, 1596, estudou com jesuítas, lutou na Guerra dos 30 Anos, mas a partir de 1619 ele percebeu, a partir até da sua decepção com a filosofia na época, muito pautada nas verdades metafísicas reveladas por Deus, enfim, e aí toda a questão da sua formação jesuítica, ele se decepciona e busca uma nova forma de se fazer filosofia, uma nova forma de se compreender a realidade, e que parte de um novo método e da dúvida metódica, como nós já apresentamos e iremos retomar daqui a pouco. A morte de Descartes vai se dar em 1650, em 1649 ele tinha mudado para a Suécia, a convite da rainha Cristina, que gostava muito de filosofia, de discutir filosofia, convidou Descartes para ser um interlocutor das suas reflexões filosóficas, mas a rainha ela tinha um costume um tanto quanto pitoresco de gostar de discutir filosofia lá pelas 4 da madrugada, 5 da madrugada, e nos meses de dezembro, janeiro, são meses muito frios. O que acontece então com Descartes? Ele pega uma pneumonia e acaba morrendo. Filosofia e acordar cedo não dá muito certo. Tem que ser quase uma regra que a gente tem que instituir, que não dá para ensinar filosofia antes das 10 da manhã. Muito bem. Descartes ele se decepciona com a sua formação, que segundo ele não ajudou na compreensão das questões do mundo do seu tempo. Ele depara-se então com os conflitos disseminados pela Europa, envolto em um clima de ceticismo, então um questionamento se existe uma verdade única, e aí essa questão de uma retomada que houve dos autores do ceticismo antigo, e que coloca em risco os próprios fundamentos do conhecimento, segundo a compreensão de Descartes. E ele resolve consagrar a sua vida a encontrar um inabalável fundamento racional aos novos conhecimentos e reunir em um edifício unitário as novas ciências. Ele está convencido de fato que a revolução científica deve revolucionar também o modo de pensar da filosofia. E aí ele pensa em algumas regras para que se possa compreender a realidade. Primeiro ele parte da compreensão de que existe uma compreensão de verdades que são as verdades inatas, que se alcança através de um ato intuitivo da razão. Depois que essa razão ela tem a condição de analisar essas intuições, e aí analisar as realidades que se colocam diante de nós mediante a decomposição do complexo em partes elementares. Quem estudou matemática já sabe muito bem como é essa realidade. O método das ciências modernas, todas seguem essa realidade. Toda vez que a gente fala de analisar, a gente parte do princípio
de decompor em partes mais simples a realidade complexa, compreender parte por parte, para depois partir para isso que Descartes coloca aqui a terceira regra, que é a síntese, ou seja, né, a compreensão dos elementos mais simples, né, na composição novamente, para se compreender a realidade. E depois, né, o controle, que é aquilo que o cientista faz, a gente faz quando está no laboratório, que é, né, analisar ou documentar essas partes, né, elencar tudo isso para que se possa ter a certeza de que se está no caminho certo. Esse é o método cartesiano, é o método que nós utilizamos na filosofia clássica, ou na filosofia moderna e na ciência moderna. Filosofia clássica é um outro assunto. Mas, pois bem, a dúvida metódica coloca em questão, né, justamente a questão da existência. Por quê? Se os filósofos modernos ou aqueles que defendiam o ceticismo estavam duvidando de tudo, Descartes ele tenta fazer com que a dúvida seja levada ao extremo para que se possa reconstruir um conhecimento que seja seguro. Daí ele questiona sobre a própria realidade das coisas. Será que as coisas existem? Será que eu existo? Será que eu não estou sendo enganado com relação à realidade das coisas? E aí a gente pode perceber toda essa questão, porque eu posso estar pensando que eu estou participando dessa aula. Eu posso estar pensando que eu levantei hoje. Na verdade, toda a vida pode ser uma intensa ilusão. Mas aí se chega a um elemento que é fundamental. Eu não posso duvidar do fato de eu pensar. E aí começa a se pensar então que, apesar de eu poder ser enganado por um gênio maligno, de eu poder estar enganado sobre as mais diversas coisas, a única coisa que eu não posso duvidar é pelo fato de eu pensar. E aí eu sou um ser pensante. Mas como, a partir desse ser pensante, eu posso chegar à realidade das coisas? Bom, a partir do meu pensamento, a partir não mais de uma ciência do ser ou de revelações metafísicas ou divinas, mas a partir do meu pensamento, eu posso chegar à realidade das coisas. Mas é interessante que Descartes ele utiliza justamente, né, a questão de Deus, né? Uma vez que tem três classes de ideias que ele coloca, as verdades inatas, aquelas que são nascidas junto com a minha consciência, né? As ideias adventícias são aquelas que eu vou conhecer a partir da experiência das coisas, ou mesmo as ideias fictícias, que essas são enganosas de fato, porque eu as produzo pelo meu próprio pensamento. Mas as ideias que são mais claras são aquelas que são inatas. E dentre elas, né, há a ideia inata de Deus. Um Deus, né, e Descartes comprova a existência de Deus através de uma análise que ele chama de argumento ontológico, né, que é, né, se Deus é uma figura tão grande, uma figura tão maravilhosa, ele tem necessariamente que existir, e essa ideia é muito clara no nosso intelecto, no intelecto de todo homem. Então, esse Deus é que acaba sendo garantidor, né, de que essa razão que eu tenho, que é inata, ela vai conseguir, através do seu uso, da sua aplicação, a gente vai chegar ao conhecimento das coisas. Contudo, acontece que, para eu passar das ideias que eu tenho na minha cabeça ou do pensamento para a realidade das coisas, eu preciso compreender um mundo que, na verdade, não é pensante. Né? O mundo não pensa como eu penso. Né? O mundo, na verdade, ele é uma extensão. Ele é matéria. E como matéria, ele funciona como uma máquina. E aí não só o mundo, mas o nosso corpo, o corpo humano, a nossa realidade toda, ele é uma máquina que precisa ser compreendida. E aí é função da ciência, através das ideias claras, distintas, compreender esse mundo. E surge daí a compreensão do mundo também como uma realidade matemática. Ora,
Por que nós podemos dizer? Por que a física ela é tão matemática? Justamente porque se parte dessa compreensão de que o mundo ele é uma realidade mensurável. Nós medimos a sua extensão, nós medimos a velocidade das coisas, o movimento das coisas, nós medimos, né, o peso das coisas, a massa das coisas, né? Todos esses são elementos que são mensuráveis a partir da matemática. É uma chave de leitura e se compreende, se passa a compreender o mundo a partir desses elementos. Então, na verdade, tudo isso, né, todo mundo é uma realidade material. Há muitos que questionam, e aí é um dos questionamentos que vão aparecer na filosofia contemporânea, né, e culpam inclusive essa mentalidade cartesiana, né, de ser uma mentalidade que levou o mundo à sua destruição, porque o mundo passa a ser, a partir dessa compreensão, um mero objeto a ser dominado. Mas isso é uma outra história. Mas é importante nós recordarmos que a partir da filosofia de Descartes nós temos uma outra realidade de mundo, uma realidade de um mundo que passa a ser conhecido e de um homem que não precisa mais de nenhuma revelação, não precisa mais de nenhuma verdade eterna para que ele possa conhecer toda a realidade. Muito obrigado a vocês, que nós possamos continuar a avançar no nosso conhecimento, na nossa busca. Queria complementar isso agora, né, afirmando que esses slides estarão disponíveis também, né, na nossa sala virtual, e também eu posso enviar também para vocês, né, esses slides nos grupos do WhatsApp. Muito obrigado mesmo a todos e que possamos crescer cada vez mais neste conhecimento.